Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, convido você hoje para juntos fazermos essa reflexão do Evangelho. Hoje, dia 18 de novembro de 2020. Mas antes, convido você a fazer essa oração comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dignai-vos dirigir e santificar, mandar e governar os nossos corações, os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, segundo as vossas leis e no cumprimento dos vossos mandamentos, a fim de que aqui eternamente com o vosso auxílio possamos alcançar a salvação e a liberdade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 19, no versículo de 11 a 28. Estando eles a ouvir estas coisas, acrescentou Jesus uma parábola. Por estar perto de Jerusalém e porque eles pensaram que ia manifestar imediatamente o reino de Deus. Disse, pois, certo homem de nobre linhagem foi a um país distante tomar posse do reino, para depois voltar. Chamando a 10 dos seus criados, entregou-lhes 10 minas e disse-lhes, fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos odiavam-no e mandaram uma deputação atrás dele, para dizer, não queremos que ele seja nosso rei. Quando voltou, depois de tomar posse do reino, mandou chamar à sua presença os criados a quem entregar o dinheiro, para saber o que cada qual tinha lucrado a negociar. Chegou-se o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu mais 10 minas. Ele respondeu, bravo, bom servidor, por teres sido fiel em tão pouco, recebe o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse, a tua mina, Senhor, produziu 5 minas. Respondeu igualmente a este, tu também ficas à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse, Senhor, aqui está a tua mina, que eu tinha depositada num lenço, pois tinha medo de ti, que és severo. Levantas o que não depositastes e colhes o que não semeastes. Diz-lhe ele, pela tua boca te julgo, mau servidor. Sabias que eu sou um homem severo, que levanto o que não depositei e colho o que não semeei? Então, por que não entregastes o meu dinheiro ao banco? Tê-lo-ia à volta retirado com juros. Depois disse aos presentes, tirai a mina e dai ao que tem as 10 minas. Senhor, observam-lhe, ele tem 10 minas. Eu vos digo, a todo aquele que tem, dar-se-lhe-á, mas aquele que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse o seu rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha frente. Palavra de nossa salvação. Meu irmão, nós encontramos nesse trecho evangélico, nessa parábola que Jesus conta, primeiro uma descrição. Começa o versículo 11 dizendo que Jesus então vai contar uma parábola porque eles estavam perto de Jerusalém, ou seja, Jesus seguia para Jerusalém, que é o que também nos afirma o último versículo, versículo 28. Dito isso, subiu na dianteira, subindo para Jerusalém. Esse é o final do Evangelho de hoje. Repito, dito isto, seguiu na dianteira, subindo para Jerusalém. Veja bem, o Evangelho começa e termina mostrando o nosso Senhor que caminha para Jerusalém, que tem a sua direção marcada, e nos parece isso um traço do Senhor. O Senhor parece sempre caminhar rumo a Jerusalém e quer nos indicar alguma coisa, como nós veremos aqui. Mas veja bem, o Senhor então tinha uma preocupação porque os seus discípulos tinham uma
um conhecimento, tinha uma expectativa de que o reino de Deus iria se manifestar, que o Senhor iria então destronar Roma e iria estabelecer o seu reino na terra. O reino então seria um reino terreno, não um reino de transcendência, não um reino celestial. E Jesus então, com essa preocupação, Jesus volta então a contar uma parábola que nos parece muito semelhante com a parábola de domingo dos talentos. Ali entregou 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para o outro. Aqui nos fala de minas, que não é uma moeda, mas tinha um valor monetário também. Então Jesus conta essa parábola falando que um homem de nobre linhagem iria partir para uma localidade a fim de que fosse coroado como rei. E então ele chama os seus empregados, 10 de seus servos, e entrega as minas a cada um deles e dá uma orientação: fazei-as render. Fazei-as render. As minas aqui devem ter o mesmo significado, a mesma simbologia dos talentos. O maior talento que Deus nos dá, primeiramente, é a vida. Depois, essa capacidade natural da nossa inteligência, das nossas habilidades aqui também na Terra. São os talentos também, são essas minas também. Mas também essas capacidades espirituais que o Espírito Santo nos concede, de conhecer as coisas de Deus, de proclamar as coisas de Deus, de fazer milagres, de orar por libertação e outras coisas tantas. Que Jesus diz que nessa parábola que o rei, ou aquele que ia ser coroado rei, é muito específico: fazer render. Ou seja, esse dom que nós recebemos de Deus não é um dom para nós, é um dom sempre para o outro, é um dom que deve ser multiplicado. Pois muito bem, esse rei vai partir então para receber a coroa, e os concidadãos deles, ou seja, aquelas pessoas que moravam com ele naquela cidade, não queria que ele reinasse sobre eles, eram seus inimigos. Voltando então, este homem nobre, depois de ser coroado rei, ele chama primeiro aqueles a quem ele entregou as minas e começa a pedir contas. Ou seja, chegará um dia também que nós, diante de Deus, diante de nosso Salvador, nós devemos prestar contas de todos os dons que nós recebemos, de como nós nos multiplicamos em nossa vida, como nós nos doamos para o outro. E chamando o primeiro, ele diz: Senhor, essa mina que você me deu, eu fiz lucrar 10. Ele fala: olha, foi muito bom o que você fez, meu servo. Você foi bravo, você foi um verdadeiro servidor. Toma conta agora de 10 cidades. Chegando o segundo, multiplica por 5. E o Senhor toma conta também de 5. Mas chega um, que recebendo a mina, deposita ela num lenço, porque dizia ele, dentro de si: este meu Senhor, ele é severo, ele é cruel, ele colhe aonde ele não plantou. Eu vou guardar a sua mina e vou entregá-la. Então, o rei diz: vou te julgar pelas tuas palavras. Se tu sabes realmente que eu sou severo. E ele pergunta: eu sou severo? É este o conhecimento que você tem de mim? Por que então você não pegou esta mina e depositou ela no banco para que ela pudesse render seus juros? E eu teria o que era meu, servo mau. Por isso você vai pagar pelo aquilo que você disse. Porque você não foi zeloso, você não foi esforçado. Porque você não quis sair de si mesmo para uma nobre missão. E diz o Senhor então, nessa parábola, que todo aquele que tem lhe será dado em abundância. E aquele que não tem, mesmo aquilo que acha ter, ou aquilo que ele tem, aquele pouco que tem, lhe será tirado e dado ao que tem mais. Ou seja, essa palavra nos mostra de um rei
de um rei que confia nos seus servos, de um rei que tem em conta não só de servos, mas de bons administradores, de um rei que é coroado, que é o verdadeiro rei, e um rei que sobe para Jerusalém, um rei que constantemente sobe para Jerusalém nos mostrar que é preciso uma ascensão de vida, uma transformação de vida, uma sede de vida, para que nós possamos alcançar os bens verdadeiros, os bens eternos. Esse rei que sobe para Jerusalém para prestar o seu sacrifício a Deus verdadeiro, que é seu Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você então hoje, nessa quarta-feira, juntamente comigo, antes do domingo que nós celebraremos a festa de Cristo Rei, já começar em seu coração a proclamar: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Reze comigo esta oração. Senhor Jesus, que vos humilhastes até a morte e morte de cruz, por amor ao homem, criação vossa, para salvá-lo da morte eterna. Vós que transformastes o madeiro do apatível em vosso verdadeiro trono, de onde vias a salvação e a vitória sobre o pecado e seu instigador Satanás. Vós vos convertestes nesse momento em Cristo Rei, ao entregar vossa vida e ao recuperá-la ao terceiro dia. Vós, Rei, em trono miserável e poderoso, ao mesmo tempo homem desnudo e revestido de um amor infinito, ante o que se volta o rosto e resplandece em misericórdia. A vós hoje e sempre todo louvor e honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Viva Jesus Cristo, Rei do Universo. Deus os abençoe e até amanhã. Fique com Deus. Tchau.